meu primeiro, Carlos Paredes. Era uma vez um menino que se apaixonou por uma guitarra. O menino era esguio e sonhador e teimava em ver nas 12 cordas da sua guitarra amada uma grinalda de flores perfumadas. Ou um círculo de fadas, cuja função era manter intacta a magia da música que brotava daquele instrumento único. A guitarra pela qual o menino se apaixonou era bisneta de uma outra, chegada a Portugal quase 2 séculos antes, vinda de Inglaterra. Esta guitarra da sua paixão era elegante e bela e não tinha qualquer sotaque estrangeiro, sendo a sua fala portuguesíssima, como a língua dos poetas, ou o canto das águas do rio Mondego, eterno namorado da cidade onde o menino nasceu e que se chamava Coimbra. Essa era a cidade de poetas como Edmundo Bettencourt ou Afonso Duarte, cujas palavras doces e precisas o menino muito cedo aprendeu de cor, percebendo ao mesmo tempo que a cada verso poderia corresponder um fragmento de melodia. O menino apaixonou-se por uma guitarra porque já antes o seu avô e o seu pai se haviam apaixonado por guitarras tão belas como a sua. A guitarra pela qual o menino se apaixonou tinha um primo de 4 cordas, chamado violino, mas foi sempre com uma bela guitarra que preferiu conversar. Um dia, o menino veio para Lisboa com a família e encontrou um rio largo e muito azul, pelo qual também se apaixonou. Não esqueceu o Mondego e o Choupal, mas ficou com o coração preso à beleza do Tejo, com a sua dança de cacilheiros entre 2 margens cheias de gente de trabalho, as brincadeiras dos golfinhos e ao voo circular das gaivotas, procurando peixe entre as ondas ao amanhecer. O menino foi crescendo e, com ele, o tamanho dos seus dedos e dos seus indomáveis sonhos. Fez-se homem e nunca deixou de pronunciar estas palavras, com a timidez dos grandes apaixonados, sempre que se encontrava a sós com a sua querida guitarra. Hei de amar-te até ao fim da minha vida. E fez questão de cumprir essa promessa. Por vezes, estando a sós com a sua guitarra, pensava: tenho que inventar para ti as mais belas melodias que alguém seja capaz de compor. E foi assim que a sua guitarra passou a ter uma voz própria, uma magia única, um encanto inimitável. Porque ele deixava que lhe saíssem do coração os sentimentos e as emoções que a guitarra depois transmitia ao público. Estivesse ele numa grande capital europeia ou numa modesta sala de província em Portugal. Um dia foram buscá-lo ao sítio onde trabalhava e fecharam-no numa cela durante 1 ano e meio. Que crimes tinha cometido? Nenhum. Limitara-se a ter o sonho de ver o seu país em liberdade, com a sua guitarra a celebrar o fim de todos os medos. Os anos foram passando e a relação de amor entre o menino feito homem e a guitarra dos seus amores transformou-se numa espécie de movimento perpétuo. Em que couberam os verdes anos.
mudar de vida, embora nunca tenha deixado de trabalhar na cave sombria de um velho hospital de Lisboa, arquivar radiografias. Às vezes, a guitarra amada dizia-lhe interno de desafio: Vá, Carlos! Ai, deixa este triste trabalho de escriturário e vamos correr o mundo, que o nosso amor bem merece essa recompensa e essa liberdade. Mas o músico, apaixonado, ia se deixando ficar, de olhos postos nas águas do Tejo, e no livre e rebelde voo das gaivotas. Viajar sim, partir nunca, que o seu lugar era na cidade e no país que ele tanto amava e que tão pouco soube ou quis fazer por ele. E havia sempre uma gaivota mais atrevida que chegava junto dele e lhe dizia: Vá, Carlos, nunca deixes de sonhar, asas não te faltam. E são bem maiores que as nossas. Por todo o mundo houve multidões a aplaudi-lo de pé, festejando Portugal e sua música. Mas ele regressava sempre, cada vez mais apaixonado pela sua querida guitarra, que também deu som a filmes e a peças de teatro. Até que, um dia, a doença impediu o guitarrista apaixonado de se levantar da cama e de voltar a tocar guitarra. Nunca mais andaria de terra em terra, nos pequenos e nos grandes palcos, celebrando esse amor sem igual. Tantas vezes em troca de nada, arrecadando somente a ternura de uma prolongada ovação. A guitarra deixou-se ficar num canto, abandonada e inquieta, temendo pela sorte daquele que sempre amara, desde a infância já longínqua, numa rua de Coimbra. E quando a guitarra amada, a mesma que foi coroada com cravos numa fresca e límpida alvorada de abril, se apercebeu de que o seu namorado de sempre deixara de respirar, chorou baixinho, como as suas primas do fado, e murmurou: Adeus, Carlos. Vai em paz, que eu hei de acompanhar-te sempre, porque tu és a alma da minha música e porque eu sou o grande amor da tua vida. No canto da sala, a guitarra amada pôs-se a tocar e a dançar, murmurando baixinho. Tudo menos lágrimas na hora da despedida. O meu Carlos está finalmente livre da prisão dos gestos e da fala. Agora resta o tesouro de uma memória que há de durar tanto como podem durar as mais belas coisas da vida. Rádio Padrão. Rádio Padrão. A Rádio Útil. Rádio Padrão.